Aqui hoje nós vamos olhar para esse devocional no livro de 1 Crônicas, capítulo 17, 1 a 4. Nós vemos aí, está na sua tela, você pode abrir a sua Bíblia, celular, esse trecho curto da palavra de Deus que nós vamos tirar proveito para as nossas vidas, mas também para a nossa assembleia que daqui a pouco vem aí, não é? A gente deve ser, e sempre nos lembramos que a assembleia ela é um tempo de culto também. Muitas vezes, não é, como ela é administrativa, nem sempre a gente se lembra e olha para ela dessa forma, mas a assembleia, nas nossas reuniões, nos nossos encontros administrativos, nós também cultuamos a Deus, e hoje o nosso devocional vai pensar um pouco nisso também. Diz assim, você pode acompanhar a leitura comigo aí na NVI. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, rei, morando num palácio portentoso, majestoso, ele disse ao profeta Natã: eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vá e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: não será você quem edificará um templo para a minha habitação. E aí o texto vai seguir em contar esse relato para nós. É um relato que nós vamos ver no livro de 1 Crônicas, mas também ele é relatado num dos livros também dos reis aí para a gente, aí, Samuel. A gente vai ter esse relato também para a gente, tá? O que eu quero destacar aqui olhando para esse devocional nessa manhã? Gente, seguinte, veja, Davi, ele olha para a realidade dele e ele elabora um plano. Quantas vezes isso acontece com a gente também, não é verdade? É próprio, típico do homem fazer planos. Já vai nos dizer Provérbios que do coração do homem são os planos, mas a palavra final vem do Senhor. Então Davi, ele se viu e percebeu e falou assim: rapaz, eu moro numa mansão, eu moro num palácio, e a tenda de Deus está ali, olha, numa tenda. Aí Davi para e olha para aquilo e fala assim: não está muito certo isso aqui. É nesse momento que ele fala assim, no seu pensamento, ele começa a planejar, ele começa a ter ideias, e à luz disso que se desenrola isso que nós lemos aí dos versículos 1 a 4, e a primeira palavra de Natã é assim: olha, Ri, vai lá, o Senhor é contigo, o Senhor tem caminhado com você, então olha, certamente tem plano bom aí na cabeça, dá o play, vai para frente. Mas depois a gente vê Deus levantando Natã para dizer a Davi sobre, olha, não é você que vai construir essa casa, não é? E o texto aí que nós temos, ele vai se desenrolar sobre isso, em dizer, olha, não é você, mas é um filho teu. E aí a gente vai ver também na evolução dessa história, que Deus vai dar critérios acerca de como a casa dele vai ser construída, tá? Deus vai dar todos os detalhes dos quais a casa dele deve ser construída. E aqui eu quero dar alguns destaques importantes aqui, que vale para crianças, viu? Vale para crianças, vale para os adultos, vale para todos nós aqui. Muito importante. Olha, primeira coisa, às vezes a gente acha que na esfera da vida com Deus, tem a ver só Deus planejando, não é verdade? Só Deus que faz as coisas. Mas Deus, ele nos acolhe com os nossos planos também. Deus nos deu o intelecto, Deus nos deu a capacidade de pensar e se organizar, projetar para a vida, e isso vai envolver a gente ter ideias, isso vai envolver a gente ter planos, isso vai nos levar a um momento de tomar decisões. Isso é aceitado por Deus, isso é aceito por Deus, Deus quer que isso aconteça. E veja, Deus, ele está de olho e ele está conosco em meio aos nossos planos, porque a ideia de fazer um templo foi algo que surgiu no coração de Davi. A própria evolução do texto vai dizer assim: olha, Davi, eu não estava pensando nisso, né? Deus dizendo, não nessas palavras, mas de uma outra forma, eu nunca pedi para que se fizesse um templo para mim. Deus vai dizer, não é verdade? Então, o que acontece? Deus, ele nos acolhe. Então isso é importante para nós que temos nossos planos, temos as nossas decisões e temos as nossas ideias também.
E aí, uma vez apresentado ao Senhor, Deus confirmará a sua vontade. Às vezes a gente pensa assim, olha, Deus só confirma a vontade para Davi, que é um servo de Deus, que tinha algo em mente e colocado diante do Senhor. E não, meus irmãos, toda a palavra final acerca de todos os planos idealizados pelo homem, por qualquer homem, só vão até o fim, se Deus consentir com que eles possam de fato ir até o fim. Isso aí é muito importante, porque a gente deve se lembrar que tantos homens fazem tantos planos o tempo todo, não é verdade? Quantas vezes acontece? Mas essa é a importância de nós como servos de Deus, segundo o que o próprio Provérbios vai nos ensinar, assim, olha, consagre ao Senhor todos os seus planos, para que eles possam ser bem-sucedidos, tá? Porque mesmo que eles sofram alterações, porque Deus vai trazer mudanças para esses planos, olha, vale a pena a gente consagrar ao Senhor, para que desde o momento da ideia, do plano, da decisão, tudo passe pelo Senhor e leve ali a marca da bênção do Senhor sobre o que estamos fazendo ou sobre como estamos fazendo. Então essa é uma primeira reflexão que eu tiro aqui desse texto aqui para nós. Mas algo que eu quero destacar aqui também é em reparar com você o seguinte, em dizer assim, olha, Deus, então ele vê que Davi ele tem um plano, e aí ele levanta Natã para conduzir para a execução desse plano aqui, não é? E por que é importante a gente pensar nisso aqui? Eu trago para nós aqui nessa manhã. O nosso Deus é um Deus detalhista, e às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente acha que o Deus do detalhe é só o Deus do Antigo Testamento, o Deus da antiga aliança, e não. Deus ele é primoroso a respeito das coisas. O nosso Deus é um Deus de atenção, é um Deus de critério, e nós precisamos ter atenção nisso quando estamos decidindo, quando estamos planejando, quando estamos idealizando algo, porque se estamos fazendo para Deus, se estamos fazendo na presença de Deus, tudo deve ser algo a ser experimentado conforme a vontade dEle. A evolução dessa história vai mostrar que Deus vai, por meio ali dos profetas, por meio do seu relacionamento com Davi, em dizer como esse templo deveria ser, detalhe por detalhe. E não é só sobre o que o templo teria, mas tem a ver também como o templo seria construído. Olha que importante isso, né? Porque às vezes a gente tem muito facilmente, é próprio de nós, dos nossos dias, do homem, fazer as coisas como bem entende, pensando assim, eu acho que tem que ser assim, vamos fazer assim, tá bom desse jeito, a minha ideia cabe desse jeito, então vamos embora, para mim faz sentido, então bora fazer. E a gente precisa ter esse zelo de pensar assim, o que Deus quer que façamos, e como Deus quer que façamos. O nosso coração ele deve levar essa preocupação, porque quanto mais a gente se aproximar disso, mais a gente vai alcançar o bom êxito que Deus quer que a gente tenha. Deus quer que a gente tenha bom resultado em todas as coisas que fazemos. Sabe, algo que eu trago também de reflexão desse ponto aqui, é pensar assim, a gente ora, devemos orar, muitas vezes falamos sobre o quê? Sobre a vontade de Deus, não é verdade? Mas não é só acerca da vontade de Deus, é da vontade de Deus e do jeito de Deus para acontecer a vontade de Deus. Porque muitas vezes, aqui, quando Davi tem esse plano, Deus topa a ideia. Deus fala assim, bacana, é boa a ideia, só que vai ser do meu jeito, não é com você, Davi, é com Salomão. Não é do jeito que às vezes você começou a pensar esse projetão aí na sua cabeça, essa planta, mas eu vou dar a prescrição de como a coisa tem que acontecer, não é? Então, isso vale muito para as nossas vidas, para as nossas decisões, sejam coletivas, sejam individuais, seja na igreja, seja na família. Nós precisamos entender que além da vontade de Deus, nós precisamos entender o quê? O jeito de Deus para viver aquilo que Deus tem nos permitido raciocinar, idealizar, planejar. Às vezes a gente acha assim, é só a vontade de Deus e está valendo. Não, não é. É a vontade de Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus. Porque Davi teve essa ideia, ele não saiu na próxima semana construindo esse templo. Houve o tempo certo para isso acontecer.
E percebe como é necessária a vida de oração para que a gente entenda o jeito de Deus de se fazer as coisas, como no tempo certo de se fazer as coisas, aquilo que é a vontade dEle. Deus, expressando a sua santidade, o seu jeito primoroso de querer as coisas sempre, Deus orientou até como os blocos do templo seriam lavrados, meus irmãos. E esse Deus de detalhe, de atenção lá do Antigo Testamento, esse Deus que quer o nosso melhor, Ele não mudou na nova aliança. Ele não é diferente para a gente. Mas percebe que quando a gente olha um assunto desse, a gente vê que muitas vezes a gente sai simplesmente fazendo coisas, decidindo coisas, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e às vezes a gente ora até pela vontade de Deus, mas a gente não está focado, mergulhado na vontade de Deus como nós devemos ter e fazer o tempo todo, não é? Então, isso é muito importante para nós que estamos vivendo, tomando decisões, construindo aquilo que Deus permite a gente idealizar, ou aquilo que Ele apresenta como a vontade dEle objetiva para a gente. A gente quer ou não quer obedecer a Deus? Creio que queremos, não é? A gente quer fazer a vontade de Deus de qualquer forma? Não, né? A gente quer honrar a Deus, não é? A vida do verdadeiro adorador, que nem a Maiara orou aqui no começo, é a vida do detalhe, é a vida que se importa com aquele que é o alvo da nossa adoração. É honrá-lo com o melhor que a gente tem, é estar atento àquilo que Ele tem a dizer, porque a gente não quer falhar em acatar aquilo que Ele tem para a gente, porque Ele tem o que é melhor. Quando a gente pensa que nós planejamos, mas a palavra final vem dEle, que é o Deus, o eterno Deus que nós cantamos aqui, em outras palavras, nós estamos nos submetendo, nós estamos dizendo assim: Pai, eu tenho planos, eu tenho ideias, eu tenho raciocínios, mas para além de todo o plano, de toda a arquitetação humana, toda a articulação humana, eu entendo que o Senhor sabe muito mais das coisas do que eu. O Senhor é o eterno Deus, eu estou aqui desde 82 nessa terra, alguns aí um pouco mais, outros um pouco menos, mas o Senhor sabe do jeito certo de fazer as coisas, o Senhor sabe o tempo certo das coisas acontecer, o Senhor sabe o que terá bom êxito ao longo de toda a realização. E eu quero viver a Tua vontade, quero viver a Tua vontade para a minha vida, para a minha família, para a igreja, para a comunidade. Eu quero entregar o que eu tenho de melhor, eu quero Te honrar, eu quero viver todos os planos que o Senhor me permitir concluir, porque se o Senhor me levar neles até o final, porque são bons planos, estando eu debaixo de oração e em busca ao Senhor. Mas se o plano não prosperar, é livramento, não é verdade? Quando um bom plano, já falei isso em outras ocasiões aqui, quando a gente tem um plano, ele parece ótimo para nós, mas ele é cilada, quando Deus vem e dá um não, ou barra a gente no caminho, é livramento. Quem não quer ser livre de um mau plano, não é verdade? Então vale a pena nós estarmos conectados a Deus, para viver a vontade dEle, no jeito dEle, no tempo dEle, porque isso certamente nos dará a alegria de todas as boas realizações que Deus quer nos permitir experimentar. E que assim seja, meu irmão, na minha vida, na sua, na vida da nossa igreja, aqui nas suas assembleias, nos seus encontros, nos seus cultos, administrativamente, cultua ao Senhor também, tomando decisões para a glória de Deus, como nós cantamos aqui. Então, que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém?